Starship explodiu de novo e não sabemos quando o maior foguete do mundo volta a voar. E teve mais cabum com o Spectrum da Isar Aerospace, que descobriu que o espaço é treta. E SpaceX lança missão tripulada inédita para os polos e faz história com imagens impressionantes e até um raio-x do espaço. E astronautas da Boeing relatam situações perigosas na chegada da Starliner na Estação Espacial Internacional. Essas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, o seu jornal espacial que, mesmo enferrujado, continua a te informar sobre o mundo dos lançamentos de foguete. E claro que o assunto ainda é o Starship, afinal o veículo de 123 metros de altura voou no começo de março e foi pelos ares a 21.000 km/h. Repetindo a cagada, quero dizer, a falha do lançamento 7, e se o próximo der ruim igual, a SpaceX pode pedir música aqui no News. Mas desde então continuamos à vontade, porque nenhuma informação relevante sobre quando podemos ver o outro voo acontecer foi divulgada, além de nada concreto ter saído sobre as correções das falhas. Pelo menos a FAA encerrou a investigação do voo 7 e que, em tese, foram feitas 11 ações corretivas para o 8º lançamento e que claramente não deram muito certo. Apesar do otimismo radical do tio Musk, o Starship vai ter que mudar bastante para que os problemas causados pela ressonância não se repitam. E se você quiser entender tudo o que aconteceu no voo 8, temos um vídeo especial no Space Orbit explicando bem mastigadinho que até a geração Z consegue entender. Mas voltando ao projeto, só que com o Super Heavy, a Espaço X movimentou o Booster 14 para o pad orbital, o que já era algo que a comunidade esperava ansiosamente, principalmente por ser o primeiro protótipo que possa vir ser reutilizado no voo 9. Claro que o veículo está bem chumbado e os motores parecem ser os mesmos, sem vermos substituições dos Raptors, além do propulsor 314, o chamado Pi, estar entre eles, podendo ser o primeiro a realizar 3 voos, o que seria uma grande conquista para o programa no quesito de reusabilidade. E no dia de hoje, quando estamos fazendo essa gravação, a SpaceX conseguiu fazer o teste estático do Super Heavy Booster 14, com todos os motores sendo ligados, e a empresa já deixou meio que bem claro que eles vão tentar realmente reutilizar o veículo no próximo lançamento. Quando? Só Deus sabe. E por enquanto vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer com a espaçonave, que aparenta estar passando por grandes reformulações para resolver o pepino da ressonância e quem sabe fazer a versão 2 dar certo logo. E quando você acha que o Starship vai ser lançado? Em abril rola ou só para maio? Deixe nos comentários. E aprender com os erros é fundamental, mas você também pode pegar o caminho mais inteligente e investir nos seus estudos para crescer no mundo da tecnologia com a Alura. E não falo da boca para fora não, pois eu sou aluno da Alura desde 2016, quando o Space Orbit não era nenhuma ideia e o Falcon ainda estava aprendendo a pousar. Você pode começar a programar sem nenhum conhecimento anterior, pois a Alura tem cursos e carreiras para quem quer sair do zero, além de formações para quem já está mais avançado. E com uma única matrícula, você tem acesso a toda a plataforma, assim você pode estudar desenvolvimento de código, inteligência artificial, UX, design e muito mais, e tudo com certificado de conclusão, o que é excelente para deixar o seu currículo ainda mais completo. Então acesse o link do Space Orbit para ter 15% de desconto na matrícula anual da Alura, e aproveita que dá para parcelar e não vai pesar no seu bolso. Então explore o universo de possibilidades e decole sua carreira com a Alura. E lembra do rolo da Starliner, aquela que os astronautas acabaram ficando mais de 9 meses na estação espacial por problemas no veículo e que no fim voltaram com a Dragon da SpaceX? Então, o caldo azedou ainda mais, pois o jornalista Eric Berger, do Ars Technica, entrevistou o Sunny Williams e Butch Wilmore e conseguiu informações muito interessantes sobre o que aconteceu antes da chegada na ISS. A coisa foi muito tensa. De acordo com Butch, a espaçonave começou a perder os motores e, consequentemente, a capacidade de movimentação, dos chamados 6 graus de liberdade, que são 3 eixos de deslocamento e 3 de rotação, falando da maneira mais simples possível. E a situação foi se agravando muito rapidamente, pois o comandante chegou a ficar a um motor de perder o controle da Starliner, o que poderia fazer com que eles simplesmente batessem na ISS, que vale tranquilamente 100 bilhões de dólares, além da catástrofe que seria. Butch chegou inclusive a mencionar que o cenário em que se encontravam era para abortarem a aproximação e voltarem para a Terra, porém até isso era arriscado de fazer, visto que a perda de propulsores poderia acontecer a qualquer momento. No fim, a NASA, que operava a missão de Houston, conseguiu achar um cenário que poderia funcionar e deu certo, como vimos, mas a tripulação disse que mesmo com várias simulações feitas, nenhum caso de tantas falhas seguidas e em pontos diferentes da espaçonave foi pensado.
E mesmo após a chegada, Sun e Butch sabiam que a chance de voltarem com a Starliner seria muito pequena, visto que não teriam como consertar ou fazer uma gambiarra para que os motores não parassem de funcionar por falhas nos chamados doghouses, que agrupam alguns propulsores. No fim, o comandante passou a espaçonave para o sistema autônomo e acoplaram com sucesso, mas Butch pensou muito antes de tomar essa decisão, pois sabia que devido à forma como o veículo foi projetado, se o piloto automático falhasse, ele simplesmente perderia o controle da Starliner e estaria às cegas. Mais impressionante do que as habilidades da tripulação para salvar a missão e si próprios foi a maquiada agressiva que a NASA e a Boeing fizeram para este caso, o que já imaginávamos que estava acontecendo, mas esperar os astronautas virem a público para denunciar isto entra como uma mancha na história da agência. Esta não seria a primeira vez que a NASA autorizaria voos com riscos evidentes, como aconteceu na tragédia do ônibus espacial Challenger em 1986, mas pelo menos dessa vez o desfecho foi feliz. Inclusive, Butch havia alertado que o maior receio dele em relação à Starliner era justamente as válvulas e propulsores, então fica evidente que o feedback dos astronautas que estão arriscando suas vidas é mais do que fundamental para o sucesso e segurança das missões espaciais. E até o momento, não sabemos quando a espaçonave da Boeing volta a voar, e mesmo se pode chegar a voar de novo, pois ainda corre o risco de ser cancelada, o que seria uma perda enorme para a NASA, Boeing e para a exploração espacial. E no fim, a verdade apareceu, e foi outro golaço de Eric Berg por escancarar os problemas que a NASA faz questão de não mostrar. Doa a quem doer. E vamos para o bloco de notícias curtas e rápidas, como a felicidade de voar na Starliner. E a United Launch Alliance recebeu a certificação da Space Force para conduzir lançamentos com cargas de segurança nacional a bordo do Vulcan Centaur, ou seja, aquele monte de coisa secreta que o governo americano paga uma nota preta para espalhar democracia pelo planeta. Isso é uma excelente novidade para a empresa que não fez nenhum voo em 2025, e olha que já estamos em abril, mas esta seca pode acabar no dia 9 com o primeiro lançamento da constelação Kuiper da Amazon e que promete ser uma concorrente interessante para a Starlink. Fica a curiosidade que esta será a carga mais pesada já levada por um Atlas V em sua história, o que mostra que Jeff Bezos não está de brincadeira e quer pôr sua internet por satélite no seu Amazon Prime. Apesar de não sabermos essa parte, não duvidamos. E a espaçonave Cygnus da missão NG-22 não vai mais voar, e provavelmente a latinha de refrigerante mais cara da atualidade vai para o amassador e depois para a reciclagem. De acordo com a NASA, a cápsula foi danificada no transporte para a Flórida, onde seria colocada no Falcon 9, que o levaria para a órbita do nosso pálido ponto azul. Mas quem é responsável por tamanha incompetência e estupidez? Se você pensou na Northrop Grumman, você acertou em cheio, pois além de ser fabricante da Cygnus, é responsável por uma capivara gigantesca de burradas astronômicas no setor. Entre elas, os danos no telescópio espacial James Webb, que além de ter parafusos soltos que foram descobertos durante os testes, as equipes da Northrop também conseguiram queimar alguns componentes após ligarem na tensão errada. Sabe quando você sem querer liga a geladeira no 220 sendo que era 110? Então, é a mesma coisa, só que no caso o refrigerador custa alguns bilhões. E acha que acabou? Que nada! A empresa ainda foi responsável pela fabricação do braço extensível do satélite Viasat 3 Américas, que não funcionou corretamente e praticamente pôs fim ao equipamento de 700 milhões de dólares, que não funciona nem com 10% da capacidade. E a cereja do bolo é o projeto Zuma, uma missão extremamente secreta e que pouco sabemos o que era até hoje, que foi lançada pelo Falcon 9 da SpaceX, que fez a sua parte direitinho, mas não a Northrop, que recalchutou um adaptador de carga para liberá-lo do foguete após entrar em órbita. Só que o gato acabou complicando a separação da espaçonave e algumas semanas depois, o Azuma reentrou na atmosfera com prejuízo estimado entre 15 e 20 bilhões de dólares. E agora deu para entender porque a galera da NASA deve estar pistola da vida com a empresa, pois agora vão ter que remanejar os experimentos, mantimentos e outros itens que subiriam agora e irão na Cargo Dragon, por exemplo. Então só veremos a Cygnus voar no segundo semestre, isso se não mandarem os correios entregarem de novo. E voltando a falar do Starship, assim você não esquece de deixar o like nesse vídeo. A SpaceX foi credenciada pela NASA para competir com o maior foguete do mundo em contratos para lançamentos de cargas da agência. Isso significa que todo o resto do mercado levou um lustroso New Shepard para além do horizonte de eventos de um buraco negro? Não necessariamente, mas quem apostar contra o Starship, pelo menos neste momento, vai perder feio, pois mesmo com as falhas dos últimos voos, é praticamente impossível competir com tanta capacidade e volume de carga, além de valores que na pior das hipóteses serão equivalentes ao do Falcon 9.
Mas outras empresas também foram credenciadas para entrar na brincadeira, como a Stoke Space, com seu foguete Nova, e que por hora será um obrigado por participar, mas quem sabe no futuro não tire uma lasquinha do din-din do governo, né? E a Federal Aviation Administration encerrou as investigações sobre o incidente do foguete New Glenn, que explodiu durante uma queima exoatmosférica, um nome amazônico para queima de reentrada. E nos recusamos a chamar isso de falha porque um foguete que entra em órbita e manda a carga para o local correto, mas perde o booster em uma manobra ultra complexa, seria mais estapafúrdio do que a investigação que leva nada a lugar nenhum. De acordo com a Peninha Zoom, que foi bem sucinta, a explosão aconteceu por falha nos 3 motores que não foram ativados corretamente, e que implementaram correções para solucionar a questão. A previsão agora é que o New Glenn volte a voar no fim da primavera do hemisfério norte, que é aqui o nosso outono no sul global. E vamos relembrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias, pois se for desde o último news, o vídeo vai ter umas 4 horas. No dia 18 de março, o Falcon 9 voou com a Starlink Grupo 1225, com mais um monte de satélites da sua constelação que não para de crescer, mas não sobe a velocidade porque o Starship continua explodindo. Já no dia 23, outro Falcon subiu com a NROW 57, uma missão secreta que na prática eram alguns Starshields, que são os Starlinks para que os militares joguem Call of Duty com latência baixa, só que no mundo real mesmo. Interessante é que o pouso foi em solo, algo que é incomum para os satélites da empresa, mas como é tudo secreto, a gente finge que não sabe de nada. E passando para a China, mas na mesma rotação da Terra, o Series 1 da Galactic Energy subiu com a missão Vernal Ascent, marcando mais um sucesso para a empresa que tem apenas uma falha registrada em 19 voos, uma estatística muito boa para apenas 5 anos de atividade. Passando para o dia 24 de março, outro Falcon 9 voou com uma missão secreta, agora a NROW 69, que levou um satélite para Uranus, quer dizer, não sabemos para onde nem o que é, só que deu certo, porque não explodiu. No dia 26, a Rocket Lab mandou o pequeno e pomposo Electron para a órbita com a Finding Hot Wildfires Near You, mais um nome engraçadinho, porém a missão é muito importante, pois ajudará a identificar rapidamente incêndios, facilitando no combate e previsão. E ainda bem que o Brasil nunca teve problema com isso para pensar em fazer algo do gênero sem torrar uma fortuna. Voltando para a China, o Long March 7A foi lançado em 29 de março com direito à transmissão clandestina e imagens dignas da pior TechPix vendida no camelô mais picareta e chechelento de Wenshan. A carga de nome TJSW-16 é um satélite secreto que rumores dizem ser para fins de teste de tecnologia de telecomunicações, mas vai saber, às vezes é só para fazer anúncio da Shopee. E temos um novo foguete na área, o Spectrum da Isara Aerospace, com 28 metros de altura e uma capacidade de carga de 1 tonelada para uma órbita terrestre baixa. A tentativa foi adiada diversas vezes por causa das incríveis condições meteorológicas de Andøya, nos Cafundós do norte da Noruega. No fim, o veículo partiu em 30 de março com a Going Full Spectrum, e que durou míseros 18 segundos, ainda sendo uma vitória brutal sobre você, claro. Apesar da paisagem esculpida pela Frozen, o foguete decolou normalmente, mas começou a perder o controle até dar um verdadeiro cavalo de pau e se espatifar no mar em uma explosão impressionante. O mais interessante é que a Isara Space cortou a câmera na hora da falha, e só deu para ouvir o cabum e a coluna de fumaça que subia atrás do host, que ficou visivelmente perdido e sem graça. Mas depois liberaram as imagens, e o problema lembrou muito o Proton que explodiu em solo depois de voar de lado, e que as investigações mostraram que o estagiário, sempre ele, instalou os sensores ao contrário, e o foguete achou que estava na verdade de cabeça para baixo. Ainda não temos certeza se esse é o caso do Spectrum, mas torcemos para que no próximo lançamento consigam avançar e chegar em órbita em breve, afinal, o espaço é treta. E olha só quem voltou para a lista no dia 31, o Falcon 9 com o Starlink 680, levando nada menos do que 28 satélites da constelação com aquela versão caprichada no Ozempic, que perdeu 22% do peso e agora cabe mais dentro do foguete. E claro que o pouso deu bom, e a SpaceX já tem 456 voos com o Falcon 9, além de 409 pousos bem-sucedidos. Existe a chance de ainda em 2025 vermos as duas estatísticas passarem dos 500. E poucas horas depois, lá estava o Falcon 9 de novo no pad, agora no Kennedy Space Center para o lançamento da Fran 2, a primeira missão tripulada para os polos do nosso planeta. Ou seja, os 4 turistas espaciais passaram 3 dias passeando do Ártico para a Antártida, e para que isso? Tudo para encontrar a caminha para ver urso polar. Ignora essa piada horrível, mas eles foram para fazer experimentos e coletar imagens espetaculares dessa parte da Terra que ainda conhecemos muito pouco. Fica o detalhe para o primeiro raio-x feito no espaço, e não foi porque alguém quebrou a mão, mas para testar a tecnologia para casos de emergências. E pode parecer idiota, e porque realmente é, mas demoramos mais de 60 anos de programa espacial para conseguir
conseguiram identificar se alguém tinha algum osso quebrado. Se perguntar para a NASA, não duvido nada que falem que tinham medo da contaminação com radiação. Mas fica o detalhe da foto que tem um anel, e não quer dizer que o Sr. Sauron vai dominar tudo, mas uma referência à primeira radiografia da história feita por Hodgkin, ao usar a mão da esposa como cobaia. E isso que é amor. De qualquer forma, a Fran 2 tem sido um sucesso até o momento, o que coloca novamente a SpaceX nos livros de história por mais façanhas inéditas no mundo da astronáutica. E começando abril, um Long March 2D mandou 4 satélites de teste da Satnet, a Starlink da China, e tudo saiu como previsto. E dessa vez não tivemos resto de foguete caindo na população e nem em cidades, pois finalmente o gigante asiático aprendeu como lidar com o lixo espacial. E é claro que é 1º de abril. Acompanhe o cronograma dos lançamentos espaciais pelo nosso aplicativo gratuito, ou quando lança, disponível nas lojas do seu celular. Acesse a loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br e conheça nossa linha de miniaturas e trajes espaciais para começar a sua coleção hoje mesmo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no Space Orbit, assim você curte o mundo dos lançamentos espaciais, enquanto eu continuo vagabundeando e só fazendo vídeo nos Estados Unidos. E vê se entra para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 a mês e tenha benefícios exclusivos. Então beijo no seu coração e até mais.